Acho que vale a pena falar um pouquinho do Brasil e do mundo, para ver quando que isso vai chegar, qual que é a perspectiva, para as pessoas terem uma ideia de quando que vai ser essa luz no fim do túnel. Os dados do Brasil, né, hoje, dia 28 de junho, a gente tem 33% das pessoas que receberam uma dose e 12% de pessoas que receberam as 2 doses adequadas. Então, a gente ainda está bastante longe desse cenário de proteção coletiva, né? A gente tem ainda uma média móvel de 70 mil novos casos diários e com 1.600 óbitos por dia. Então, a nossa situação ainda é bastante dramática. Nos países do mundo, acho que sempre a gente está citando aí como exemplo de países que avançaram rapidamente na vacinação, Israel, né? Israel já alcançou 64% de vacinados, os Estados Unidos e a Inglaterra têm 50% de vacinados. Esses países iniciaram a vacinação em dezembro, janeiro, né? E vacinaram rapidamente sua população e conseguiram aí ver uma diminuição muito importante no número de casos. Apenas alguns países, né, abandonaram o uso das máscaras, e acho que é importante comentar que Israel, que então foi um dos primeiros países a dizer que não era mais necessário a máscara, primeiro em ambientes abertos, depois em ambientes fechados. Agora, com a preocupação da variante indiana, retrocedeu e voltou a recomendar, então, o uso de máscaras em ambientes fechados. Acho que voltando um pouco àquela história que a gente já comentou, que não adianta uma pessoa só estar segura, um país só, né? A gente só vai sair dessa quando realmente todos estiverem seguros. Países vizinhos mais próximos aqui, que também fizeram um bom exercício de vacinação, que caminharam rapidamente, foram o Chile e o Uruguai. O Uruguai tinha tido um ótimo controle da pandemia em 2020. Em 2021, eles tiveram um aumento do número de casos, mas avançaram bem rápido na vacinação, e o Ministério da Saúde publicou recentemente aí um boletim mostrando a eficácia tanto das vacinas Coronavac quanto da Pfizer nesse país. Eu acho um comentário importante sobre esse número percentual e agora Israel retomando o uso de máscara em função da variante Delta. Esse número é sempre proporcional à velocidade com que o vírus está se espalhando. Então, se a gente tem um vírus que tem um poder de espalhamento maior, eu preciso de ter uma percentual da população maior. O grande desafio que a gente tem é, de fato, reduzir o espalhamento do vírus, né? Essa redução do espalhamento do vírus que hoje no Brasil a gente busca, tanto com o aumento das vacinas quanto as regras de comportamento social, as medidas não farmacológicas, que vai trazer um efeito. De fato, o número de brasileiros vacinados, especialmente com as 2 doses, ainda está bastante baixo, mas se a gente olhar um pouco para frente, a gente vai vendo uma chegada cada vez maior do número de vacinas. A gente pode olhar talvez a metade do copo um pouco mais cheia. Com frequência a gente ultrapassa aí 1 milhão, 1 milhão e 200 indivíduos vacinados por dia. Isso só mostra que a gente tem as competências, a gente tem as condições necessárias para fazer o que precisa ser feito. A gente só precisa, de fato, fazer o que precisa ser feito. Então, pegando esse gancho, né, no comentário otimista do Luiz, é importante mostrar que realmente a boa notícia é que as vacinas têm a eficácia, né, sendo vistas na prática. Então, a gente viu nesses países que avançaram a redução importante do número de casos e de óbitos. A gente viu dentro aqui do hospital, né, uma redução importante na proporção de indivíduos que já presumidamente vacinados que internaram. A gente já viu essa mesma coisa, né, no Brasil como um todo. Então, a gente já esperava isso, as vacinas são eficazes e vão levar aí ao fim dessa pandemia. Compartilhe com as outras pessoas essas informações, porque só tendo uma informação correta é que a gente vai conseguir vencer essa pandemia. E espero que vocês tenham gostado de todos esses vídeos que a gente fez para vocês.